Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e ela se casou novamente com meu padrasto quando eu tinha 8. Quando eu tinha 9 anos, fui mandada para a casa da irmã de meu pai, que morava em um estado distante porque seu marido não queria mais que eu morasse lá. Eles costumavam pagar à minha tia algum dinheiro para tomar conta de mim, mas quando eu tinha 14 anos, minha tia e meu tio pararam de trabalhar em empregos mal remunerados e tiveram 2 filhos. Então eles realmente não podiam arcar com as despesas adicionais de me ter sem essa ajuda. Apesar de me deixarem ficar, eles continuam a me tratar como um deles. Eu via minha mãe muito raramente, acho que a vi umas 5 vezes entre os 9 e os 18 anos. Ela nunca ligou de volta. Ele teve mais 3 filhos, um filho de 19 anos, uma filha de 18 anos e um filho de 16 anos com meu padrasto. Crescendo, eu conversava com meus irmãos e pais nas redes sociais para ver como eram suas vidas, e era o oposto da minha. Eles saíam regularmente de férias caras, moravam em uma casa enorme, possuíam os aparelhos mais recentes, etc. Fiz faculdade e me casei aos 23. Minha mãe e meus irmãos não fazem ideia de que sou casado. Atualmente, tenho 28 anos e estou financeiramente bem. Meu marido e eu temos casa própria, vários investimentos lucrativos e empregos bem remunerados. Minhas primas, uma mulher de 30 anos e uma mulher de 27 anos, estão participando para ajudar meus tios a finalmente comprarem sua própria casa no ano passado. Recentemente minha mãe apareceu na casa da minha tia implorando por ajuda financeira. Meu padrasto aparentemente sofreu com o vício do jogo por alguns anos e perdeu todas as suas economias. Agora, com a crise do coronavírus, ele perdeu o emprego e não consegue manter a casa sem ajuda. Minhas tias explicaram que ela não tinha dinheiro para ajudá-la. E quando minha mãe perguntou como ela poderia pagar sua nova casa se não tivesse dinheiro, ela explicou o que meus primos e eu havíamos feito. Minha mãe então pediu meu número. Quando ela me ligou e explicou a situação, eu disse a ela que não podia evitar. Ela continuou me implorando e dizendo que meus irmãos ficariam desabrigados se eu não os ajudasse. Eu disse a ela que talvez ela devesse vender alguns de seus itens de luxo ou todos poderiam conseguir empregos como meus primos. E eu tive que desligar antes que ela pudesse responder. Desde então, recebo mensagem após mensagem da minha mãe, dos meus irmãos e até do meu padrasto me pedindo ajuda. Eu nunca falei com meus irmãos na minha vida. Eles começaram a assediar meu marido e minha cunhada. Eles também abordaram minhas tias e primas várias vezes e tentaram convencê-los a mudar de ideia. Estou tão bravo com eles. Eles me demitiram e voltaram quando precisaram de algo. Mas a culpa também está começando a se instalar e não sei se sou o idiota. Estou OP aqui. Em uma situação de perder ou perder. Se o OP for ruim, os pais e a família não querem nada com o OP quando descobrem que o OP tem dinheiro. Então, de repente, eles querem parte desse dinheiro. Nenhum desses conhecidos se importa com o OP, eles só querem o que podem obter dele. O dinheiro apenas mudou a direção de onde veio o descaso. Há uma citação de Sêneca que diz que para muitos homens a aquisição de riquezas não acaba com seus problemas, mas apenas os modifica. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ganhar mais dinheiro não fez com que sua família a amasse mais de repente, mas mudou sua aparência. Um dos comentários trouxe um conceito chamado adoção adulta. Na verdade, nunca ouvi falar disso, e algumas pessoas estão recomendando que o OP investigue isso. Por que nessas circunstâncias? Dependendo de onde está o OP, pode afetar a herança. No exemplo que dão, dizem que se a OP e o marido morrerem ao mesmo tempo, como num acidente de carro, sem filhos por exemplo, dependendo de onde estiverem, e se morrerem sem testamento, o seu patrimônio pode ser dividido entre a mãe biológica do OP e seu marido. Pais, dada a história, o OP pode não querer isso. Então, se você estivesse nessa situação, se sua família o deixasse mais tarde na vida e você tivesse muito dinheiro e viesse até você pedindo dinheiro, você daria a eles. Meu colega de trabalho enviou textos impróprios, então eu os anexei e respondi a esses textos por meio de nosso e-mail de trabalho. Eu sou o idiota. Um dos meus colegas de trabalho, que eu achei amigável, mas é por isso que ele é casado.
Me enviou uma mensagem inapropriada às 3 da manhã no fim de semana do dia de São Patrício. Ele me pediu para ir e disse que ia se divertir e disse que me amava por um tempo e sabia que eu sentia o mesmo. Não gosto de garotas, mas ainda não namorei no trabalho. Ele também me enviou uma selfie dele totalmente exposto, que felizmente surgiu logo abaixo da zona de perigo, mas foi muito perto. Quando vi essas mensagens que ele me enviou, eu estava com meus amigos e pensei, que diabos? Ok, está a edição de segunda-feira. Tenho uma regra muito rígida para mim mesmo, fora de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17 horas, não penso em trabalho e não respondo a mensagens sobre trabalho. Também não uso meu telefone pessoal para assuntos de trabalho. Se alguém do trabalho ligar ou enviar uma mensagem de texto e não for um dos colegas de trabalho que admiro como amigo próximo e em quem confio, não falo sobre trabalho nos fins de semana. Eu não respondo. Incluí lidar com o cara como uma questão do dia de trabalho. Então ignorei sua mensagem. Ele me mandou uma mensagem alguns depois, a primeira coisa pela qual ele se arrependeu e que estava bêbado. Ele disse que não disse o quanto queria, mas ainda me amava e sentia que eu sentia o mesmo. Enviei um e-mail para ele na segunda-feira de seu e-mail de trabalho dizendo: Oi, cara, estou escrevendo para acompanhar sua mensagem anterior. Já faz alguns dias, veja anexo, por favor, entre em contato comigo apenas pelos canais comerciais em horário comercial. Ora, mas fiz uma cópia oculta do meu e-mail pessoal por precaução. E ele ficou muito bravo. Ele me mandou uma mensagem dizendo que passei dos limites anexando sua foto ao meu e-mail de trabalho. Eu tentei demiti-lo. Também capturei este texto e o anexei a um e-mail de acompanhamento informando que, de acordo com meu e-mail anterior, entre em contato comigo apenas para assuntos de trabalho e apenas para meu trabalho ou e-mail em branco. Ele parou de me enviar mensagens de texto, mas veio até minha mesa para falar comigo. E antes ele disse que tudo o que eu perguntei era uma questão de trabalho. E ele disse que eu sei do que se trata. E eu disse que não estou disponível para discussão neste momento. Se ele precisasse se encontrar comigo ou sobre um assunto de trabalho, poderia agendar uma reunião no calendário e incluir uma breve descrição do assunto antes da reunião. Ele saiu. Eu sinto que fui um pouco idiota por lidar com isso da maneira que fiz. Talvez eu pudesse ter dito a ele para deletar o texto, mas também estou cansado de lidar com isso toda vez que trabalho. E sinto minha paciência usando meu próprio tempo e energia para pedir gentilmente aos caras que se acalmem. Está quente e quero estabelecer um precedente de que não estarei envolvido de forma alguma fora do horário de trabalho ou das contas de trabalho. Eu sou um idiota por enviar esse e-mail. Então, aqui estão algumas atualizações começando com a grande maioria de vocês pensando que preciso ir para o RH. Para chegar à frente, comecei a procrastinar. Vamos ver se ele se acalma sozinho. Mas a maneira como ele veio até minha mesa depois de ser repreendido 2 vezes me faz pensar que provavelmente não é a melhor ideia. Vou encaminhar os e-mails para o RH. Escreva a conversa que tivemos em minha mesa e peça a eles que se encontrem comigo para discutir o salto adiante. Enviei um e-mail ao RH esta tarde, e eles marcaram uma consulta comigo no mesmo dia. Eu contei tudo a eles, embora não houvesse muito a dizer que já não estivesse capturado naqueles e-mails. Eles me garantiram que eu não teria mais contato com ele no trabalho. Eles vão encontrá-lo amanhã. Ainda não foi decidido se ele será demitido ou transferido para outro cargo onde não terá motivos para falar comigo. Eu sinto que pode depender de como eles lidam com eles. Sinto-me à vontade para enviar um e-mail ao RH. Eu sinto que posso ter ajudado outras mulheres junto comigo iniciando esta trilha de papel se foi algo que ele fez mais de uma vez. Avançando para o futuro novamente. UOL. Fui ao happy hour com algumas de minhas amigas em meu evento de campo e uma de minhas amigas me disse que conheceu o mesmo cara em uma conferência profissional e deu a ele seu cartão de visita com seu número de telefone nele. E ele também mandou uma foto feia. Ela apenas respondeu que era inapropriado e que ela tinha marido e ele disse algo sobre o marido dela não ter que saber. Então ela pediu ao marido que ligasse para ele e deixasse uma mensagem de voz para ele ir embora e ela nunca mais ouviu falar dele. Perguntei se ela concordaria em enviar capturas de tela da troca de texto para meu contato de RH.
Ela estava bem com isso, e até escreveu que o conheceu em uma conferência profissional onde ele representava a empresa. Ela deu a ele um cartão de visita para networking, e ele enviou fotos obscenas não solicitadas e ela disse que precisava da intervenção do marido para impedir o assédio. Não verifiquei meu e-mail novamente. Estou tentando sair do trabalho e não pensar nisso esta noite. Mas parece que o RH terá ainda mais tempo para sair antes de eu encontrá-lo. Você sabe, atualizar o tambor. Ele foi demitido. Não sei muitos detalhes. Tenho uma reunião com o RH, mas meus colegas de trabalho me disseram que ele foi escoltado para fora do prédio esta manhã. Como as coisas aumentaram, honestamente, na última semana eu pensei que ele era um cara legal. Então, com tudo isso dito, o que você faria? Você sabe, é uma situação triste quando esse tipo de coisa acontece tantas vezes na cirurgia que eles realmente têm um sistema para lidar com isso. Quer dizer, parece que ela já sabia como lidar com toda essa situação porque, como ela explicou, já aconteceu com ela sabe lá quantas vezes no passado. Na pose original, ela diz que está cansada de lidar com isso, é tudo trabalho. E ela sente que seus pacientes estão gastando seu tempo e energia para gentilmente pedir aos rapazes que relaxem. Está desgastado, honestamente, o jeito que ela fez foi muito magistral. Ela basicamente acertou da melhor maneira que pôde e eu nem precisei arrastá-lo para qualquer conversa sobre qualquer coisa que ela não quisesse. Ela apenas seguiu o roteiro de entrar em contato comigo ou sobre o trabalho e foi isso. Então ele continuou pressionando cada vez mais, mandando mensagens de texto para ela e depois aparecendo pessoalmente, talvez como uma forma de intimidá-la ou fazê-la dizer algo que não fosse relacionado ao trabalho. Mas foi por isso que ela acabou indo para o RH. Então, se você já esteve nessa situação, deixe-me saber como você lidaria com isso abaixo, idiota ou não idiota e por quê. Eu sou um idiota que prefere que meu irmão leve a culpa em vez de minha filha gêmea de ouro. Tenho 20 anos e 2 irmãos mais novos, Joe e Gil, que são gêmeos e têm 18 anos. Eles estão se formando no ensino médio este ano. Gil é a favorita de meus pais porque eles sempre quiseram uma filha, enquanto Joe é o bode expiatório porque acho que ele é o bebê bônus, que eles nunca pediram. Na verdade, estou melhor do que Joe porque sou o neto mais velho de ambos os lados da minha família, quase todos os quais são tão descarados sobre suas preferências quanto meus pais. Eu me senti muito mal por Joe, então fiz o que pude para que ele se sentisse menos sozinho. Enquanto Gil fazia compras com mamãe e papai, levei Joe para patinar no gelo com meus amigos. Quando nossos pais estavam muito ocupados assistindo ao concurso de gatinhos de Gil, arrastei meu melhor amigo para o musical da escola primária de Joe. Pequenas coisas assim. Tudo começou como um piscar de olhos, mas logo meus amigos gostaram mais de Joe do que de mim, enquanto Gil tinha a síndrome da princesa acontecendo em sua cabeça. Então agora passo mais tempo com Joe porque simplesmente prefiro ele a Gil. Nunca disse isso em voz alta. Mas também não tento esconder. Estou cansado de viver na sombra de Gil e ser apenas o irmão do meio, o que significa menos atenção e menos privilégios. Joe é uma pessoa maravilhosa, divertida e genuína e eu gosto de estar perto dele. Não me importo com o que os outros pensam. Porque sei que estou fazendo a coisa certa ao apoiar Joe e não apoiar o favoritismo de meus pais. Recuso-me a ser o idiota que perpetua essa dinâmica desigual entre meus irmãos. Não estou disposta a sacrificar meu relacionamento com Joe apenas para obter a aprovação de meus pais. Seu amor deve ser incondicional, não baseado em favoritismo. Ser gêmea de Gil não a torna superior a Joe. Cada um deles é único e merece ser reconhecido por suas próprias qualidades e conquistas. Não vou mais me deixar levar pelo jogo do favoritismo. Em vez disso, celebrarei as conquistas de meus 2 irmãos e os apoiarei igualmente em suas jornadas. Se meus pais não veem valor em Joe da mesma forma que veem em Gil, isso é um reflexo de suas próprias limitações. Mas optei por não seguir esse caminho estreito. Construirei um relacionamento forte e significativo com Joe, baseado no respeito mútuo e na admiração por quem ele é como pessoa. Não terei mais medo de ser o irmão do meio, ou competir pela atenção de meus pais. Em vez disso, vou investir meu tempo e energia na construção de conexões genuínas com meus irmãos,
independentemente das expectativas colocadas sobre nós. A família é importante, mas não podemos permitir que o favoritismo e a comparação nos dividam. Cada um de nós tem seu próprio caminho a percorrer e é responsável por criar nossa própria felicidade. Escolho ser o irmão que apoia e ama incondicionalmente porque é isso que realmente importa no final das contas. Continuarei a ser o apoio constante de Joe, encorajando-o em seus sonhos e ajudando-o a enfrentar todos os desafios que virão, independentemente do que os outros digam. Sempre verei o valor e o potencial que isso tem. Além disso, também me esforçarei para promover um ambiente doméstico mais igualitário e inclusivo. Falarei com os pais sobre o impacto do favoritismo e como isso pode prejudicar o relacionamento entre irmãos. Quero mostrar a eles que todos nós merecemos o mesmo amor e atenção, independentemente das expectativas pré-estabelecidas. Não será uma tarefa fácil, mas estou disposta a enfrentar quaisquer obstáculos para criar uma dinâmica familiar mais saudável. Sei que ao apoiar Joe e desafiar o favoritismo, estou contribuindo para um ambiente mais justo e amoroso para todos os membros de nossa família. O que realmente importa no final é o cultivo de laços familiares fortes, baseados no respeito mútuo e no reconhecimento de cada indivíduo. Estou determinado a ser um irmão que apoia, ama e celebra Joe e Jill por suas próprias conquistas e singularidades. Juntos podemos superar o favoritismo e construir uma relação fraterna baseada na igualdade e no apoio mútuo. E quem sabe essa mudança inspire outros membros da nossa família a repensar suas atitudes e contribuir para um ambiente mais harmonioso. No final das contas, o amor entre irmãos é um vínculo especial que deve ser nutrido e cultivado, independentemente das circunstâncias. Estou comprometido em fazer a minha parte para fortalecer nossa relação e criar um ambiente familiar mais acolhedor e equitativo. Prefiro não gastar meu tempo com pirralhos autorizados. De qualquer maneira, como eu disse, eles estão nos formando em breve. Ambos já tiveram sua escolha de acomodação na faculdade, etc. Jill está indo para uma universidade em São Francisco, totalmente financiada por nossos pais. Sem surpresa, Joe está indo para a mesma universidade que a minha em Seattle, mas seu campus fica a apenas 20 minutos de distância. Ele recebeu uma bolsa integral que aparentemente o torna inelegível para receber qualquer ajuda financeira de seus próprios pais. Isso também não é surpreendente. Então, eu fiz algumas ligações para perguntar se alguém estava contratando no próximo outono. Eu fiz isso enquanto conversava com Joe. Eu estava tranquilizando que vamos encontrar para ele um trabalho que não seja ruim e pague o suficiente. E que ele está melhor sem o dinheiro do pai de qualquer maneira. Porque nós dois sabemos o que vem com amarras. Dessa forma, mamãe e papai não seriam capazes de enfiar o nariz em suas compras. Eu fiz ele se sentir melhor sobre a coisa toda e acabei de sair bem. Acho que Jill ouviu isso. Porque no dia seguinte ela me enviou mensagem após mensagem exigindo que eu a ajudasse a encontrar empregos também. Porque ela não quer o pai reclamando. Quando eu disse a ela educadamente que eu não conheço ninguém em São Francisco e que ela conseguiria mais ajuda de mamãe e papai. Ela explodiu dizendo todas essas coisas sobre eu favorecer Joe em vez dela. O que, sim, é verdade. Eu amo meus dois irmãos, mas eu particularmente não gosto de Jill. Não é como se ela estivesse se tornando mais simpática. Então, eu também sou um idiota por favorecer meu irmão bode expiatório em vez de sua irmã gêmea de ouro. A única razão pela qual os pais gostam menos do irmão do que da garota é porque ele é um cara estranho. Acho que a operação ajudaria a irmã Jill de qualquer maneira, mas como ele disse no post, ele não tem nenhuma conexão em São Francisco. Então, o que ele deve fazer? Tentar tirar sangue de uma pedra. E Jill agindo como a maneira como ela fez nessa situação é obviamente um resultado direto de ela ter recebido tratamento preferencial por tantos anos. E depois ver algo que não era vantajoso para ela e que provavelmente apenas a irritou, porque ela está acostumada a ser a priorizada o tempo todo. Mas deixe-me saber o que você pensa sobre a situação. Jurado idiota Karnati. E por que sou idiota por servir o jantar do marido da minha irmã usando utensílios de brinquedo? Eu sou um homem de 17 anos, fui morar com minha irmã depois que meus pais me expulsaram por sair. O que é uma outra história. Mas eles disseram que estarei aqui temporariamente até voltar ao normal. O que não acho que vou me sentir bem, mas,
De qualquer maneira, fui morar com minha irmã e o marido dela há cerca de um mês. Para sua informação, ela faz tudo em casa. Comecei a ajudar aqui e ali. Além de cuidar de uma sobrinha de 2 anos, e agora ela está grávida de 6 meses. Meu cunhado não faz nada, porque é o ganha-pão, como diz, mas, na minha opinião, está levando isso um pouco longe demais. Por exemplo, ele diria a ela para lavar a roupa assim que ele tirar a roupa. Colocar o jantar na mesa quando ele chegar em casa, preparar o banho e assim por diante. Eles brigam muito porque minha irmã está exausta e esgotada. Normalmente, coloco meus fones de ouvido e cuido da minha vida, mas 2 noites atrás houve muita comoção quando ele chegou em casa. Então fui ver qual era o problema. Descobri que meu cunhado estava reclamando do jantar e minha irmã estava muito exausta para levantar. Quero dizer, o jantar já estava feito, mas ele queria que ela o pusesse na mesa para ele. Disse a minha irmã que o faria, mas, em vez de usar os utensílios de cozinha deles, usei os utensílios de brinquedo da minha sobrinha. Um brinquedo-copo, um prato de brinquedo, um garfo e faca de brinquedo, e um guardanapo minúsculo. Coloquei a comida no prato de brinquedo e a bebida no copo de brinquedo. Enquanto meu cunhado estava no banho. Ele então entrou na cozinha, sentou-se e olhou para o prato por alguns segundos. Ele então olhou para mim e perguntou o que diabos era isso e se eu estava brincando. Eu disse a ele que, se ele queria agir como uma criança indefesa, então ele poderia muito bem ser tratado como uma. Ele começou a gritar, e minha irmã entrou. Ele jogou o guardanapo no chão e saiu furioso, dizendo que eu o desrespeitei e que ele vai contar aos meus pais o que eu fiz. Minha irmã viu o que eu fiz e começou a rir. Entrei no meu quarto. Mas a discussão não parou, e agora ele está esperando um pedido de desculpas por eu ter me intrometido em seu casamento e pregado uma peça nele. Eu poderia ser o idiota por isso. Mas eu estava tão bravo por minha irmã e também cansado de estar farto e cansado das brigas todas as noites durante o jantar. Então, eu sou o idiota por servir o jantar do marido da minha irmã usando utensílios de brinquedo. Sim, então isso é realmente engraçado. Mas provavelmente deveria ter sido óbvio que iria piorar a situação. Porque agora o marido sente que está se unindo contra ele quando ele já está na defensiva. E talvez ele não tenha necessariamente pensado nisso, mas assim que você diz que se ele quer agir como uma criança indefesa, então ele pode muito bem ser tratado como uma. Parecia que havia um pequeno problema onde ele poderia ter dito sim, eu estava brincando porque ele perguntou se estava ou não brincando em situações como essas. É claro que o objetivo era algum tipo de confronto, mas se ele queria isso, por que não confrontá-lo diretamente em vez de fazer isso através desse tipo de zombaria engraçada? Se ele queria que o resultado fosse que o cunhado parasse de agir assim, ele provavelmente teria falado com ele diretamente. Se realmente queria que isso acontecesse. Em vez de todo esse cenário. No entanto, a situação é complicada e envolve dinâmicas familiares complexas. Cada pessoa tem suas razões e perspectivas. Talvez seja necessário um diálogo aberto e honesto para resolver os problemas subjacentes. É importante considerar os sentimentos e necessidades de todos os envolvidos. No final das contas, ninguém é perfeito e todos cometemos erros. O importante é aprender com essas experiências e buscar maneiras construtivas de lidar com os desafios familiares. A comunicação aberta, o respeito mútuo e a empatia podem ser fundamentais para superar conflitos e fortalecer os laços familiares. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.